sistema carcerário. É um trabalho árduo, é um trabalho espinhoso. Eu costumo dizer que o pior momento para mim dentro do sistema carcerário é o momento de nós termos que almoçar com eles, porque a comida que lhes é oferecida dispensa qualquer tipo de comentário aqui essa noite. Eu poderia classificar de simplesmente horrível. Talvez alguém possa pensar e dizer o seguinte: pastor, mas são bandidos, são ladras, são homicidas, estão ali porque merecem estar ali, estão ali porque fizeram coisa errada. Concordo plenamente com você, da sua linha de pensamento. Mas para nós, como igreja de Cristo Jesus, não nos foi outorgado o direito de ser o juiz da vida de ninguém. Para nós nos foi outorgado uma única ordenança: ir e pregar o Evangelho. Quando eu entro, eu não vou na cadeia porque eu gosto de bandido. Eu não vou na cadeia porque eu amo marginais. Porque se você olhar pela ótica humana, humanamente falando, a carne fica revoltada. Mas nós olhamos não é com o olhar carnal, olhamos com o olhar espiritual. Eu costumo dizer que quando eu chego na porta da cadeia, para o lado de fora fica o homem Jorge, e da porta para dentro entra o pastor Jorge, porque eu não posso olhar para eles como bandidos, mas tenho que olhar como almas que precisam ser alcançadas. Eu preciso olhar para eles, sabendo que o Evangelho pregado na sua ínfase é poderoso para tirá-los do crime e colocá-los em cima de um altar para ser um pregador do Evangelho. Porque, queridos, olhe para cá. Se nós fôssemos franquear a oportunidade nessa noite, para dentro desse número de irmãos que aqui temos, para ouvirmos testemunhos de quem nós éramos no passado, oh Jesus, nos livre. Nós iríamos fazer uma vigília e ouvir cada testemunho que só Jesus na causa. Não é verdade? Você ia ouvir testemunho aqui que você ia dizer: eu nunca imaginei que esse irmão, essa irmã era desse jeito. Por que nós estamos aqui? Não é porque viramos santo do dia para a noite, é porque a misericórdia de Deus alcançou a nossa vida. E eu acredito que o Evangelho pregado, ele transforma, ele muda. Tenho companheiros que trabalham comigo na capelania do estado de São Paulo, homens que foram condenados a 27, a 35, a 40 anos de cadeia, e hoje são ganhadores de almas. Mas como é que pode, pastor? Como isso acontece? A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. E eu ainda sou um pregador que acredito na transformação. Eu ainda sou um anunciador do Evangelho genuíno, que um dia me alcançou no meio da favela e disse: eu vou mudar a sua vida. Às vezes eu paro, me pego olhando para a minha vida e eu digo: Deus, eu tenho muito que te agradecer, porque para quem não tinha o que vestir, para quem não tinha o que calçar, fui cego das duas vistas durante 9 meses, só tenho a vista direita, uso uma prótese na vista esquerda. Os médicos disseram para minha mãe: se conforma, porque a senhora vai ter um filho cego pro resto da vida.
Aí o Senhor Deus olhou no céu e disse: não, ele vai enxergar na vista direita, porque eu preciso dele para pregar a minha palavra. Eu me pego olhando para mim e digo: Deus, eu tenho muito que te agradecer, porque a ti a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Deixa eu deixar uma palavra do coração de Deus ao teu coração, senão eu vou ficar aqui só falando dos projetos. Por favor, abra sua Bíblia. O Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 1. Glória a Deus. Eu estou sentindo algo de Deus aqui nessa manhã. Com glória. O Evangelho de São Marcos, capítulo de número 1, e eu quero tomar como base o verso de número 17. E diz-nos assim: e Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Amém? Amém. Só esse versículo. Meus irmãos, esse versículo que nós acabamos de ler é parte integrante da narrativa do Evangelho de São Marcos, aonde parte do princípio falando sobre o começo do Evangelho de Jesus Cristo. Parte falando sobre a fala de João Batista, diz quando ele dizia que após ele viria um, a qual ele mesmo não era digno de desatar as alparcas dos seus pés. E continua dizendo sobre o iniciar do ministério de Jesus. No versículo de número 9 diz: e aconteceu que naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João Batista no rio, e logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que lhe dizia: tu és o meu filho amado, em quem me compraste. E logo o Espírito impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos serviam. Mas aí a Bíblia diz que ao passar esta tentação, a Bíblia diz que logo em seguida veio Jesus para a Galileia, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha o que a Bíblia diz: e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Diz que Jesus vinha anunciando, quando ele avista Simão e André, e a Bíblia diz que eles eram pescadores. Coisa linda. Verso 17 diz: e Jesus lhe disse: vinde após mim. Primeira coisa que Jesus disse: olha, vem cá aprender comigo, e eu vou fazer vocês pescadores de homens. Jesus precisava deles não como pescadores de peixe, mas como ganhadores de almas. Quando eles largam
e passam a seguir a Jesus, eu comecei a imaginar, amados, que para poder exercer esse ministério, após o convite de Jesus, eles teriam que também utilizar-se de algumas habilidades que eles tinham quando eles eram pescadores, para poder seguir a Jesus e ser ganhador de alma. Eles iriam precisar utilizar-se do conhecimento que eles tinham quando eram pescadores de peixe. Eles estavam deixando aquela profissão, iriam passar a ser ganhadores de alma, anunciadores do Evangelho. E como bons pescadores, eles tinham algumas qualidades, porque pescador que é pescador de verdade, ele tem algumas habilidades. Eu particularmente nunca fui pescador, nem de anzol e nem de rede. Você mandar o pescar, não sei nem colocar uma isca. Eu nunca fui pescar, mas eu conheço alguns amigos que são pescadores natos, alguns de anzol e outros de rede. E eles disseram que eles precisam ter algumas habilidades. Os que pescam de rede, eles dizem que eles enrolam a rede, alguns seguram uma famada alinhada na ponta, e eles têm uma habilidade de girar a rede, bater a rede para ela vir e cair certinho. Já os pescadores que pescam com anzol, eles têm a habilidade não só de puxar a linhada para trás e soltar, jogar com habilidade, também de conhecer a isca certa para o peixe certo. Eu acredito que se eu for tentar jogar o anzol para trás, eu nem arrisco. Melhor deixar assim, porque eles têm habilidade. E Jesus disse a eles: olha, vocês vão deixar essa profissão e vir após mim, porque eu vos farei pescadores de homens. Eu acredito que nessa oportunidade Simão olhou para André e disse: olha, meu irmão, nós vamos ter que utilizar-se da mesma forma. Já aprendemos com Jesus, mas eu estou vendo que para poder sair ao campo e ganhar homens, ganhar almas, nós vamos ter que ter um certo jogo de cintura, saber como entrar e saber como sair. E eu coloquei aqui 3 qualidades de um pescador. Aleluia! Primeira qualidade que um pescador precisa ter. O que é, pastor? Paciência. Cutuca o irmão e diga assim: paciência. Pescador precisa ter paciência. Aleluia. Não é simplesmente jogar o anzol e trazer, ou jogar a rede e trazer ela cheia. Precisa ter paciência. Na obra missionária, para quem sai ao campo missionário, ele não pode ser acelerado, ele não pode ser agitado, ele precisa ter paciência e pregar o Evangelho, ser contínuo na pregação da palavra. Tem pessoas que não têm paciência. Já falei uma vez: se quiser vir, vem; se não quiser, vai para lá. Problema de cada um, não, papai. Tem que ter paciência. Olhe para cá. Eu agradeço a Deus, porque o meu pastor, que é o pastor Austero, a igreja que aceitei a Jesus, era a igreja
evangélica à volta de Cristo no meio da favela. Quando eu aceitei Jesus, aí todo mundo disse: agora o negão vai ficar crente. Mas eu era crente 11 meses do ano. Chegava o carnaval, desviava. Ia chegando o carnaval, meu pastor falava: fica de olho, Jorge. E eu estava perdido no sopro e samba. Passava o carnaval, ficava com aquela cara de arrependido. E os irmãos: vamos para a igreja. Não, não quero não. Ah, eu não quero mais ser crente não. Terminava o culto de domingo. Meu pastor terminava o culto, cortava no meio da favela, ia lá no meu barraco. Batia na porta, e eu lá assistindo o Fantástico. E ele dizia: Jorge. Aí eu falava: fala que eu não estou, fala que eu não estou. Ele dizia: abre aí. Aí eu abri a porta lá e aí ele dizia: vamos para a igreja, meu filho. Vamos para a igreja. Aí eu disse: não, pastor, não quero não consigo ser crente. Vamos para a igreja. Aí eu ia para o culto, sentava lá no último banco, fazia o apelo: tem alguém que quer voltar para Jesus? Não ia eu de novo com a mão levantada. Vinha para frente, dobrava o joelho até o dia que ele trouxe uma mensagem do céu, tremida, bateu lá no fundo da minha alma. Deus usou ele aquela noite e disse: ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus manda lhe dizer que a partir de hoje não tem vento que lhe derrube mais. Deus vai te sustentar firme. Acabou. Paciência. Aleluia. Glória a Deus. Missionário precisa ter paciência, saber ganhar almas, saber estender as mãos quando precisa, emprestar o ombro quando na hora da dificuldade. Ser ganhador de almas é isso, é ser ajudador na hora da precisão. E gostoso, irmãos, é quando a igreja ela cresce sadia, com crentes alicerçados na palavra, com crentes alicerçados na oração, no jejum e na consagração. Eu não quero aqui generalizar, não vim aqui para doutriná-los. Mas escute uma coisa: tem muitas igrejas por aí que estão crescendo desordenadamente, porque eles têm pressa, querem que venha de qualquer jeito e fique como está, não tem compromisso com a palavra, cresce com crente doente, cresce com crente enfermo. Uma hora está cheia, outra hora está vazia. Uma hora enche, outra hora esvazia. É melhor ter paciência. Vai alimentando aos poucos. Vai alimentando aos poucos. Quem é mãe, quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Nem o filho já sai andando, falando, não. Você tem que ter paciência. Vai criando, vai tratando, vai sustentando. Missões é isso. Ser ganhador de alma é isso. É sair, deparar com a vida, pregar o evangelho e ter paciência até ele se alicerçar e poder caminhar sozinho. Aleluia, glória a Deus. Primeira qualidade de um bom pescador é ele ter paciência. Segunda qualidade para um bom pescador, ele precisa ter coragem. Cutuca o irmão e diga para ele: coragem. Um pescador
não pode ter medo de água. Pescador não pode ter medo de vento, não pode ter medo de espinho, não pode ter medo de mosquito. Já pensou um pescador com medo de mordida de mosquito? Já pensou um pescador com medo de mar? Um pescador tem que ter coragem. O que eu conheço de crente que diz: Deus, conta comigo. Tem um hino que nós cantamos assim, ó: se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo eu habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Olha o coro: se Cristo comigo vai. Comigo vai. Regrado servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Olha, segura aí. Você viu o que você acabou de cantar? Você disse: se lá para o deserto Jesus me quer mandar, você diz que você vai. Como que você quer ir para o deserto se você tem medo de sexta-feira 13? Como quer ir para o deserto se tem medo de obra de macumbaria? Como você quer ir para o deserto se tem medo de pregar com ladrão, tem medo de pregar com morador de rua, tem medo de pregar com uma prostituta? Como é que você quer ir para o deserto? Primeiro peça a Deus coragem para enfrentar, porque obra missionária não é brincadeira. Obra missionária não se faz com emocionalismo. A obra é séria, irmãos. Aleluia. Eu estive na África. Eu desci em Joanesburgo. Pegamos um voo até Moçambique. Locamos uma van. Foram mais 300 quilômetros para dentro de uma aldeia. Na aldeia vizinha da onde nós estávamos, tinha uma outra aldeia que era só feiticeiro. Eu não estou dizendo macumbeiro, eu estou dizendo feiticeiro, bruxo. Macumba aqui no Brasil se faz com caldo quinó, varão. Lá não. Bruxo na África. Eu conversei com um que tinha aceitado Jesus. E ele começou a dizer para mim que quando ele era praticante da bruxaria, ele disse: bastava eu ficar olhando dentro dos olhos de uma pessoa, eu falar algumas palavras e eu vi a pessoa tombar, se bater e morrer na minha frente. Missões não é brincadeira. Missões é coisa séria. Precisa ter coragem. Eu preguei esses dias no congresso, eu disse: sabe quem precisa acabar no nosso meio? Essa demagogia de que quando faz grandes concentrações, faz uma pena, quem quer ser missionário, tem aquele monte de gente para frente, levanta as mãos, quando passa a festividade, acabou o desejo de fazer a obra missionária.
não é só andar na dependência dos outros, é arregaçar as mangas e invadir o território do adversário. Quando eu digo com coragem, é você estar pronto para dizer: eu vou enfrentar esse mar, essa tempestade, eu vou enfrentar esses vendavais, eu vou vencer esses obstáculos. Se o Senhor está contando comigo, se o Senhor colocou nas minhas mãos uma responsabilidade, eu quero ser um ganhador de alma para o teu reino. A partir de hoje, Deus, eu quero sair de quatro paredes, eu quero sair das minhas acomodações, eu quero sair das minhas mordomias, eu quero arregaçar as mangas, eu quero ganhar almas para o teu reino, eu quero invadir o território do diabo e ganhar almas para o teu reino. Aleluia! Tem que ter coragem. Segunda qualidade do pescador, ele precisa ter coragem. Para ser ganhador de almas, precisa ter coragem. Deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Eu não vim aqui doutriná-los. Os senhores têm um pastor à altura, apto, gabaritado para fazê-los. Mas eu preciso entregar a mensagem que Deus colocou no meu coração. Desculpe a minha sinceridade, mas nós estamos vivendo um período onde nós encontramos tanta igreja medrosa, tanto crente medroso. Num tempo não muito distante, eu não vou dizer quantos anos atrás, mas um tempo não muito distante, a igreja era mais corajosa. Fazia culto ao ar livre, distribuía folheto. Não é verdade? Você encontrava os crentes no meio da rua, andava com um monte de folhetinho no bolso. Fazia culto ao ar livre. Tinha culto ao ar livre. Para quem não sabe o que é culto ao ar livre, é colocar as caixas por lá de fora, fazer aquela moto, cantar aí na água e pregar no meio da rua. Era culto ao ar livre. A igreja era mais corajosa. O povo pastor, nós precisamos vigiar. Tem que tomar cuidado, pastor. Negócio hoje, a criminalidade, o mundo, o negócio está sério. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se eu prego o evangelho na sua ênfase, eu preciso acreditar que o mesmo Deus que o salmista Davi expressou no Salmo 23, quando ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Quando eu sou um ganhador de alma, quando eu vou para o campo missionário, eu preciso acreditar que eu não estou sozinho. Eu posso não ter a presença da igreja humanamente falando, mas os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor. Eu não preciso ter medo do ataque do diabo. Aleluia! Ah, pastor, mas pelo amor de Deus, irmãos, olhe para cá. Já vou encerrar, meu Deus, está acabando o meu tempo. Hoje o povo tem medo de sexta-feira 13, tem medo de gato preto. Eu encontrei algumas pessoas que dizem que quando vai no cemitério, quando vai para casa, tem que tirar a roupa, que diz que dá azar, irmão. Medroso. Eu me recordo que uns anos atrás nós ganhamos um rapaz para Jesus ali no Parque do Carmo. E esse moço, ele era arrogante, um terreiro de macumba. Quando ele aceitou Jesus, um dia ele nos procurou e disse: eu preciso conversar com vocês. Era eu e um pastor amigo meu. Eu disse: qual é o problema? Ele disse: olha, estou preocupado com vocês. Eu disse: por quê? Ele disse: porque a dona do terreiro de macumba, lá onde eu frequentava, ela disse que ela quer saber quem foi o nome de quem me tirou de lá. Porque ela disse que a hora que ela descobriu o nome de quem foi que me tirou do terreiro, ela vai matar o bode, vai oferecer para o diabo, mas ela vai acabar com a vida de quem me tirou do terreiro. Eu disse: vai lá, puxou a preocupação dela descobrir o nome de vocês. Eu disse: não seja por isso. Leva lá o meu nome, meu RG, meu CPF, data de nascimento, endereço da minha casa, número de telefone. Leva completo para ela. Mas diga para ela que enquanto ela vai matar o bode para oferecer para o diabo, eu vou levantar a igreja em oração e vamos ver quem pode mais.
Comecei a andar e pedir oração. Irmãos, me ajude em oração, me ajude em oração. Colocamos a igreja em oração. Igreja orando, igreja orando, igreja orando. E o povo orando e nós orando. Passou-se um tempo, eu estou pregando aqui na Rio das Pedras. Aqui embaixo, próximo da Rio das Pedras. Terminei de pregar. Aquele moço veio na minha direção, olhou para mim e disse: Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, o senhor está bem? Estou bem, graças a Deus. Eu disse: e aí, como é que você está? Ele disse: eu estou bem. Falou: pastor, o senhor lembra quando eu falei para o senhor daquela mulher que era dona do terreiro de Macumba, onde eu frequentava? Eu disse: segue aí, o senhor está orando por ela? Eu disse: não só eu estou orando, como eu tenho muitas igrejas que estão orando pela vida dela. Ele disse: pois é, pastor, pode mandar parar de orar, porque olha ela cantando um ciclo de oração ali, ó. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Esse é o evangelho que nos dá certeza de estarmos no campo. Cutuca o irmão do seu lado e ele assim: coragem. Eu estou sentindo Jeová aqui nessa noite. Eu estou sentindo Deus aqui nessa reunião, nessa noite. Ei, carapaçado. Aleluia. Para me encerrar, tenho mais 3 minutos do meu horário. Terceiro e último, qualidade de um pescador. Ele precisa ter perseverança. Ele precisa insistir. Não deu na primeira? Vai na segunda. Não deu na segunda? Vai na terceira. Você sabe por quê? Porque a obra não é de homem, a obra é de Deus. Lembra quando Jesus olhou de longe? A Bíblia diz que ele viu os homens que tinham chegado de uma pescaria. Eles estavam lavando as redes desanimados. Diz que eles não tinham pegado nada a noite toda. Jesus chegou perto e disse: me presta o barco de vocês aí. Aí Pedro pegou o barquinho e emprestou para Jesus. Jesus se afastou um pouquinho com aquele barco, terminou a ministração do sermão. Depois Jesus veio devolver o barco para Pedro e disse: volta para o mar pescar novamente. Aí Pedro disse: Senhor, vou dizer uma coisa para o senhor, olha, sinceramente falando, não é assim que a Bíblia diz, uma analogia. Eu creio que Pedro olhou e disse: Senhor, sinceramente falando, vou falar uma coisa para o senhor, olha, eu estou humanamente falando dos quebrados, Senhor. Senhor, eu vou dizer uma coisa, trabalhei a noite toda. E vou dizer uma coisa, Senhor, não foi jogando anzol, não foi batendo rede. Foi a noite todinha. Estou com o braço que não aguento mais. Estou moído. Tomei sereno a noite toda. A brisa gelada, o mar bateu a noite toda. Eu preguei esse dia, eu fiz uma analogia: se Pedro fosse careca igual eu, dizia: Senhor, estou com a caneca gelada. Aí Jesus disse: volta de novo pescar. Aí Pedro olhou e disse: olha, sinceramente falando, comigo eu não ia não, mas se é sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede novamente. Aleluia. Se é sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede novamente. Eu vou ser perseverante, eu não vou desistir. Eu vou até o fim. Eu encerro a minha fala dizendo: guerreiro, não desista, não, vai até o fim, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu quero parabenizar essa igreja por essa iniciativa de separar um dia para a obra missionária. Pastor, não desista, não, persevere, vai até o fim, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ainda que ninguém acredite na prosperidade dessa igreja, nunca perca a esperança, persevere, porque a obra vai crescer, irmão. Levante a mão e dê glória ao nome de Jesus. Aleluia. Persevere. Tem que ser perseverante. A Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, tuas forças serão pequenas. Se tem uma coisa que Deus abomina, é crente frouxo, crente covarde. Arregace as mangas nessa noite. Eu vou perseverar, eu vou até o fim. Aconteça o que acontecer, eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Eu vou atravessar o obstáculo. Serei o ganhador de alma, serei o ganhador, a ganhadora de alma, serei o ministro do Evangelho. Vou perseverar, porque Deus está comigo. Acabou meu tempo. Aleluia. Eu tinha mais uns
umas 3 qualidades, mas as horas não me permitem. E se eu falar tudo aqui, depois vocês não vão me chamar mais para mim voltar aqui. Aí vocês vão dizer, esse negão fala demais. Queridos, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Esteja orando por nós. Esteja intercedendo pelo nosso ministério. E eu estou em oração e um propósito. Tenho desejo no meu coração para mais uma viagem na obra missionária. Mas eu estou esperando em Deus. E eu tenho certeza que o Senhor Deus vai mandar as providências. Final do ano, como eu disse aos irmãos, nós iniciamos um projeto almoçando com morador de rua. Eu não tenho R$1 para fazer isso. Como da outra vez também eu não tinha. E Deus nos deu 80 quilos de frango, ou 70 quilos de macarrão, não é isso? 70 quilos de macarrão. Demos maionese, suco. Foi tremendo o que Deus fez. E esse ano não será diferente. Eu vou fazer um DVD e eu vou trazer aqui para vocês assistir o projeto Almoçando com o Morador de Rua. Amém, amados? Olhe para o irmão dicionário, antes de entregar esse microfone, pergunte para ele assim: tem as qualidades de um pescador? Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.